notícias, a gente está cercado delas e a todo instante surge mais uma. E você está por dentro do que acontece no Brasil e no mundo? Sabia que ficar bem informado ajuda bastante na hora de escrever? Atualidade e redação. Esse é o tema de hoje. E atenção que o Sala de Aula está no ar. A palavra vestibular tem muitos significados, mas para eles é um só. É o passaporte para entrar na Universidade dos Sonhos. Para mim é bem importante porque eu quero entrar na faculdade, né? Eu quero entrar na Unicamp, lá de Limeira, para fazer a minha engenharia de produção, né? Porque é um mercado bem amplo. E o Enem é a mesma coisa. Como tem o SISU e tal, você pode entrar em várias, sei lá, quem sabe entrar numa federal também é bem bacana, né? Só que para chegar lá, tem que ter foco. Agora, mais que nunca, é hora de conjugar um único verbo: estudar. Tem as aulas de manhã, né? E de tarde em plantão. De vez em quando tem aula à tarde também, a gente vem, redação, toda semana. E se preparando aí, né? É uma baita responsabilidade para quem ainda é tão jovem. Pressão daqui, estudos dali. A cabeça, às vezes, não dá conta de tudo isso. É um grande desafio, principalmente ter que lidar com o nervosismo, ter que ajeitar um cronograma, tudo para conseguir seguir os seus estudos, né? E poder até mesmo lidar com o comprometimento na prova, de poder fazer as coisas sem se desgastar muito, né? Para conseguir fazer com um bom desempenho. Dá para entender. São 4 áreas para testar o conhecimento deles, fora a temida redação. Preocupa bastante, né? Porque você não sabe o tema, tem medo de dar branco na hora, você fica preocupado, né? Porque o professor dá muitas técnicas, né? Você sabe, tipo, que técnica que eu uso na hora? Você pensa muito, né? Mas estamos indo, né? Estamos preparando para isso, né? E nem pense, não dá para fugir dela. Ela tem um grande peso, geralmente é ela que define, muitas vezes faz o diferencial. Às vezes você não vai tão bem numa área de humanas, ou de matemática, ou de linguagens, enfim, e você acaba indo super bem numa redação e isso pode te salvar e te colocar, às vezes, até na frente de muita gente. Se você for mal, você foi mal no vestibular. E não basta se afundar em cadernos, apostilas e resumos, nem decorar nomes e datas. É importante ir além, olhar em volta e saber o que está acontecendo no mundo. Pelo Twitter, mostra na timeline, as notícias, né? BBC. Eu leio as notícias, assim, né? G1, assim, até os temas, principalmente geopolítica, que é um tema que cai bastante nos vestibulares. Assim, eu sempre fico mais atenta, porque eu sei que é algo que pode cair. Então eu sempre procuro estar voltada mais para essa área da geopolítica. Eu sei que no vestibular tem um grande espaço para estar caindo. Redação, ela sem dúvida um dos principais desafios para quem vai prestar vestibular. Mas será que basta só saber as normas para escrever um bom texto, a gramática? Ou é bom ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo? Aqui comigo está a jornalista Silvia e a coordenadora de redação Gabriele. Tudo bem? Tudo bem. Vou lançar um desafio para vocês. Basta só saber escrever um bom texto? Vou começar por você, Gabriela. De forma alguma. Acho que essa noção de que um texto se reduz à gramática, se reduz à norma, é uma noção bastante antiga em relação à redação, né? Hoje a gente tem uma visão muito mais moderna de texto. Essa ideia de um aluno que tem, que a norma ela faz parte, obviamente, é sempre um critério presente, mas é preciso também pensar no desenvolvimento das ideias, no planejamento do texto, pensar em como você vai colocar a criticidade, o seu olhar de mundo dentro da redação. Eu falei um pouquinho sobre o que está por dentro, a atualidade. Como é que a gente faz para se informar, Silvia? É importante a gente estar sempre de olho no que está acontecendo. Então a gente pode escolher programas de TV, sites, ouvir programas de rádio. Hoje em dia está muito na moda podcasts, né, que voltaram. Então procurar selecionar de acordo com o tema escolhido, conseguir repercutir o que está acontecendo de fatos políticos, o que está acontecendo de fatos econômicos. A gente está com o derramamento de petróleo no mar, então são várias questões que podem ser abordadas, desde a área da biologia, da geografia, da economia,
Então o cenário é muito amplo, então é interessante a gente conseguir variar as fontes de informação para conseguir desenvolver um pensamento crítico a respeito. Agora, se a gente for por aí, então o tema da redação não vira uma surpresa. Não, de forma alguma. Só antes de responder isso, né, contemplando o que ela falou, eu gosto de dar uma dica muito interessante para os meus alunos, que é o seguinte, é inevitável que eles vão usar o celular, é inevitável que eles vão usar as redes sociais, né? Então seria muito hipócrita da nossa parte achar que eles não vão usar esses meios. Por isso que eu digo, uma dica curtam páginas de jornais por meio do Instagram, por meio de Facebook, dessas redes sociais, porque aí você não precisa ir até a informação vem até você. Você já fica ali dentro do caminho da informação. E aí vem a questão da temática, que eu acho que, porque quando você está nesse processo de se informar, de se acostumar com todos os veículos, o que está acontecendo, você passa a ter a noção do mundo e esse mundo não é mais surpresa para você. E acho que em relação ao tema, o que é muito importante a gente lembrar, que não é a notícia que é o tema, mas é o olhar sobre. Então, por exemplo, ela deu o exemplo do derramamento de óleo. Isso não vai ser tema, mas você falar de uma questão ambiental, você colocar a irresponsabilidade, por exemplo, de um governo em relação ao descaso ambiental, isso é temática. Então a notícia, esses repertórios de mundo, eles entram no vestibular como sendo uma comprovação daquilo que você discute, daquilo que você traz. Então esse aluno que tem noção de mundo, esse aluno que se informa... Está atualizado, sem dúvida. Não só para entender o tema, mas para conseguir falar sobre esse tema de uma forma mais aprofundada. Agora, a Gabriele falou de seguir sites de jornais, tweets, Instagrams também, que os sites já têm. Várias pessoas. Mas tem que tomar cuidado também com as notícias falsas. Sim, hoje em dia está muito na moda as famosas fake news, né? Que elas vieram ao debate no período eleitoral, porque é passado que a gente teve, e elas continuam. Então é interessante você se proteger. Se você recebeu uma informação que não tem fonte confiável, ou às vezes essa fonte é burlada, às vezes vem com uma chancela aí de um veículo importante, mas não foi publicada pelaquele veículo. Então é importante ir ao site do veículo, buscar se encontra aquela informação e buscar em outras fontes, até para você conseguir formar a sua opinião, a tirar a sua conclusão a partir daquele fato. E aumentar o seu repertório e a visão crítica, né? Eu acho que dessa forma, quanto maior a leitura, maior o exercício de informação, você consegue ter um melhor desempenho. É isso que eu ia te perguntar. O aluno acaba se desenvolvendo, o candidato também, né? Quando ele começa a ler, e até não só um veículo de informações, mas outro, porque cada veículo pensa de uma forma, né? Então é importante que ele beba de várias fontes, é isso mesmo? Super. Acho assim, não só beber de várias fontes, como também de diferentes gêneros, né? Então, um aluno leitor de notícia é um aluno leitor de fatos. Então, ele muitas vezes, se ele não tiver essa capacidade de extrair dali, né, outros posicionamentos, talvez só se alimentar de fatos, ele não vai conseguir dali partir para um texto que é argumentativo. Então, também ler, sabe, a parte de editorial, a parte de artigo de opinião, os outros momentos, tanto nos textos impressos quanto nos jornais também televisivos, que vão ter a parte de opinião feita sobre, né? E eu acho que esses diferentes veículos de comunicação são interessantes porque você tem a perspectiva, né? A possibilidade de ver uma mesma situação sobre lados distintos e esses lados, né, conseguirem construir um todo para o aluno se colocar diante disso. Agora, essa leitura tem que fazer parte da rotina. Você quer pontuar alguma coisa? Sim, além da rotina, de você criar o hábito de todo dia consumir informação de diferentes fontes ou sites, que é uma coisa rápida, às vezes, se você, como a Gabi falou, começa a curtir as páginas, os veículos te mandam notificação de quando chega uma informação nova, então você acaba... Assim que algo foi publicado, já vem aquela notificação, né? Por isso que eu dei a dica, né, de seguir essas páginas, porque quando você vê, você já está recebendo, Você já recebe, né? Você não precisa lembrar de ir atrás da informação, ela vem até você, mas mais do que ver informação dos veículos, né, que você vai ver aquela notícia mais objetiva, eu acho interessante você aprofundar em um documentário, ler uma revista, fazer uma pesquisa, que eu acho que isso contribui para você ter um todo maior, porque às vezes a notícia, a gente é jornalista, a gente sabe, você tem um espaço reduzido, você precisa ser objetivo, informativo, então você acaba colocando só o essencial. Então, se para uma visão mais global,
você ver um documentário a respeito, ler uma pesquisa a respeito, fazer uma busca, um artigo acadêmico, você vai ampliando o seu leque de conhecimento a respeito daquele assunto. Agora, para desenvolver também esse olhar mais crítico, é bom ele também fazer um bate-papo, discutir numa roda de amigos em casa, ou isso é um pouquinho demais para ele? Não, é sempre interessante. Se os amigos estiverem interessados em debater aquele tema, ainda mais se for uma redação e eles quiserem debater a atualidade, e aí puxando o mesmo exemplo do derramamento de óleo, eles podem ouvir a opinião de cada um deles e às vezes um leu uma notícia que o outro não leu e isso vai agregar. Mas também é interessante você conversar na sua casa, né, e ir ampliando esse leque e ter esse exercício, né, de pensar sobre. Agora não pode virar uma tarefa, né, porque nesse momento o aluno já está estressado, com várias tarefas, então não pode virar, tem que ser algo prazeroso. Acho que assim, só completando também o que ela estava dizendo, a escola tem uma responsabilidade bem importante quando a gente pensa o debate, né? Porque o ambiente da sala de aula é o ambiente da leitura, pensando principalmente as aulas de redação. É o momento de ler textos, de expandir essa leitura, de provocar o debate e assim, e também o que é muito importante quando a gente pensa em redação, que é não ficar o debate pelo debate, é pegar o debate e como isso se transforma em texto, como que isso se transforma em algo concreto, né? E aí eu acho que a ideia que você perguntou do prazeroso, eu vejo que o prazeroso ele vem muito pela questão do se identificar. Então, a partir do momento que aquele tema tem relevância para o aluno, que ele entende que ele se transforma enquanto sujeito, que ele percebe que aquilo vai ter uma aplicação para a vida dele, que ele passa a olhar o mundo de uma outra forma, de fato, a escrita passa a ter outro significado, o debate. Então, por exemplo, eu vejo o meu cotidiano de sala de aula, o quanto às vezes uma discussão que se começa ali por um texto que eles vão fazer e eles falam, nossa, Gabi, conversei com a minha mãe, conversei com um amigo. Então, muitas vezes o debate ele não é assim, quero que você debata, ele vira consequência de uma motivação, por ter gostado de discutir sobre. E compartilhar ideias é prazeroso, faz bem, enriquece, né? Sim, e é um hábito sadio, né? Muito. Você trocar e é sempre interessante você respeitar e saber ouvir a opinião do outro, mesmo que ela seja diferente da sua. Porque às vezes não é porque você não pensou daquele jeito, a opinião, o nosso conhecimento vai a partir daquilo que a gente lê, do que a gente consome, mas muito também do que a gente vivencia, do São as nosso nossas práticas, né? A gente né? faz isso quando a gente está em casa com a família, a gente faz isso. Então, assim, discutir, pensar são hábitos sociais. E discordar, né? Faz bem, não pode Super. tomar como verdade, né? Nenhuma notícia, né? Porque também tem um ponto de vista da imprensa, né? Então ele tem que saber ter esse aspecto mais crítico, né? Ele tem que saber formular a ideia. Que a neutralidade não existe. Neutralidade, que é uma grande luta, se você sabe disso. Colocar no papel já um bom treino daquilo que ele está debatendo? Sem dúvida, e eu acho que é o essencial. A gente tem um grande problema em redação, que é o aluno achar que só o discutir, só o debater fará dele um aluno bom, enfim, um aluno com bons resultados em redação. A gente tem que entender que a oralidade e a escrita, sim, são um contínuo, mas são coisas distintas. O debate provoca a profundidade do tema, provoca entender, assim, tirar as incoerências, mas se você não escrever, se você não for para esse outro passo, que é o momento da escrita, não dá certo. Então a escrita, e o que é indicado para um aluno que está nesse processo de vestibular é que ele tenha uma rotina de pelo menos a escrita de um texto por semana, né? E quando não, tiver o momento da reescrita, porque às vezes a gente não fala sobre isso, mas você reescrever, você reelaborar a partir daquilo que você já escreveu, né? Justamente para conseguir ver quais são as vai incoerências. Amadurecendo, né? É verdade. Acho que o jornalista faz isso, E a né? prática leva, né, A a perfeição. A gente vai falar que é essa velha máxima, mas ela é muito real. Eu vejo pelo meu tempo de experiência. Hoje eu tenho aí um pouco mais de 15 anos de mercado e não dá para comparar o meu texto de hoje com o meu texto lá atrás, quando eu comecei. Então, isso é uma prática. E o que ajuda? Leitura. Quanto mais você lê, melhor você escreve. E é interessante especificar essa ideia de leitura, né? Porque às vezes eu vejo que os alunos, eles têm uma noção vaga do que é essa leitura. Mas hoje mudou muito o conceito também, sim, né? Igual, a gente tá falando de jornais, revistas, sites, twitters e tal, mas hoje mudou tudo, porque hoje, você falou também do celular, ele está lendo também, né? Existe uma leitura apropriada, uma que é mais descartada ou não, tudo enriquece, tudo faz bem. Eu acho que essa questão da leitura, ela é complicada porque, por exemplo, tem vários alunos que chegam para mim e falam: ai, Gabi, eu leio muito romance, leio muitos livros. É uma leitura válida, importantíssima, mas ela te dá um certo repertório.
Para a redação, essa leitura ela vai ser uma bagagem, mas esse aluno ele precisa ser um leitor que a gente chama leitor de mundo, que é um leitor que seja capaz de ler textos argumentativos, textos jornalísticos, então é desse universo que a gente está falando. Então não é qualquer coisa que vale. Às vezes ele fala, eu li a nota, li uma manchete. Sim, um resumo, que hoje alguns sites já trazem um resumo. Aí falo, qual é a visão que você vai ter, né? Normalmente uma visão pontinho de iceberg, mas a questão... hoje em dia não são muitas as notícias, como que ele filtra, o que é que ele tem que ler, o que é que ele não tem que ler? Eu acho que aí que tá a dica, né? De que muito mais de ser um leitor de notícias, ser um leitor de textos de opinião. Então em vez de várias notícias fragmentadas sobre o que está acontecendo, vamos ler um colunista que explica, que falou sobre, que se posicionou, uma reportagem que tenha normalmente uma visão maior sobre o assunto, buscar esses textos estratégicos, né? Em sala de aula a gente faz muito isso, né? As propostas elas são feitas e pensadas semanalmente naquilo que está em pauta, no que é relevante socialmente falando, né? Então acho que saber ser estratégico no que escolher para ler, né? E alguns documentários também trazem um relaxamento e também um aprendizado para quem está assistindo, né? Exato, porque é algo que é extremamente interessante, né? Porque vai aprofundar uma determinada temática e você vai conseguir ouvir a visão de especialistas, de pessoas que estudaram, se dedicaram profundamente naquele tema. Então você vai ter um conhecimento muito grande a respeito daquilo e é claro, você não precisa ficar só naquilo. Aquilo é uma ferramenta a mais. Você lê a notícia, você lê uma revista, você vai ler um conto, às vezes, que puxe aquele fato. Às relação, vezes, né? Isso. E aí você vai tendo diferentes visões do mesmo fato e vai complementando o seu repertório, né? A sua opinião até a respeito daquilo. Vai formulando o que você tem a dizer, né? E hoje você tem tantas plataformas, né, que disponibilizam esses documentários e fica fácil para você assistir. Sim. Quantos, né, os meninos usam no YouTube, né, Netflix, enfim, essas ferramentas para assistir, né? E o filme também serve para isso, muito. Né? Muitos filmes, eles são retratos de momentos históricos e aí que vem, né, como professora a gente sempre tem essa pontinha de além do conteúdo da narrativa, saber fazer analogias, saber estimular a habilidade do relacionar. Ele poder chegar além da tela. Acho que se eu pudesse assim, dar uma dica maior quando eu penso em redação é a capacidade crítica, analítica da relação. Quando ele consegue relacionar, pegar a notícia e relacionar com algo maior, pegar o documentário e relacionar com algo maior, aí sim ele consegue atingir algo maior. Eu vou fazer uma pausinha agora. Silvia, só um minutinho, Gabi também, porque a gente já vai voltar. E você que está nos acompanhando, não sai daí porque o intervalo é rapidinho e já já o Sala de Aula está de volta. Estamos de volta porque a gente está discutindo redação e atualidade. Aqui comigo continuam a jornalista Silvia Pérez e a Gabriele, coordenadora de redação. Se informar, ir atrás da notícia, mas tem que ter olhar crítico, né? Como é que o aluno faz para filtrar o que é verdade? Porque também tem o posicionamento da empresa, do veículo de comunicação, né, Silvia? Sim, isso não só para os alunos, mas como para as pessoas no geral, né? É claro que toda notícia dada pela imprensa é premissa do jornalista a busca pela imparcialidade. Então, o jornalista procura ser o mais isento possível. No entanto, qualquer fato, ele passa pela interpretação pessoal, né? Pela vivência daquele profissional. Exato. Né? Então, isso significa, dando um exemplo prático, que se acontece uma explosão nessa sala, que estamos nós três, se uma pessoa vier perguntar pra gente o que aconteceu separadamente, pode ser que você narre o estrondo do barulho. Eu já vou falar que houve uma cortina de fumaça que apareceu. E a Gabi possa falar que abalou as estruturas, provocou rachaduras. Uma outra pessoa pode falar que pessoas correram em pânico, desesperadas. Alguma dessas versões está errada? Não. Mas cada um analisou o fato, viu o fato a partir da sua experiência, da sua vivência, de como ele filtrou aquilo que aconteceu. E o jornalismo acontece isso.
É claro que os fatos são checados, as informações são verificadas, então muito ali é com base em fatos que de fato aconteceram. Mas a narração desses fatos, a forma que é estruturado esse texto é de acordo com o estilo do jornalista, né? Então é interessante ter essa visão, né? Que são... Exato, que são fatos então, narrados. Então é importante que, por exemplo, se a gente for falar de TV, que ele assista mais de uma emissora. Site, que ele procure em mais de um site a mesma notícia. Veja visões diferentes a partir daquele mesmo fato, né? Porque ele pode até ter informações complementares a partir daquilo. Isso é muito legal, né? Então não é porque eu gosto mais do veículo X que eu não vou ler o Y. Não. Até o contraditório enriquece, né? Exato, você consegue ter um desempenho melhor, uma visão de mundo maior, mais alargada, se você conseguir ter essa mentalidade, né? De que foi uma pessoa que escreveu aquilo, que viu aquilo, então pode ter fatos que de repente são interessantes, que ela não achou tão interessantes, optou por não colocar, até porque os veículos, dependendo, se for um jornal, ele tem um número de caracteres que ele tem que colocar. Se for uma matéria de TV, ele tem um tempo que aquele vídeo tem que ter. Então, às vezes, não dá para colocar todas as informações no mesmo. Agora, quando ele procura, né, veículos diferentes, é como que se ele entrasse no debate também sobre aquela notícia, Exato. né? É como se ele estivesse participando ali como espectador, mas assim, ele buscando entrar naquele debate, né? Principalmente nos assuntos mais polêmicos, né, Gabi? Assim, não que os assuntos polêmicos sejam o foco da maioria dos vestibulares, mas aí esse aluno que você descreveu, né, é o nosso aluno ideal. Se ele de fato conseguir ter essa visão de que esse todo, né, olhando para diferentes fontes, ele vai ter uma visão melhor e ele vai conseguir construir, na verdade, a visão dele. Ele vai passar a ter não a reprodução do discurso de uma emissora ou a reprodução do discurso de alguém. Ele vai ter a construção do discurso dele. E aí, quando ele atinge esse nível, ele atinge o que a gente chama de autoria, porque ele se apropriou de diferentes fontes e aí ele chegou em algo concreto, que é dele. a própria opinião. Exatamente. Né? Aí ele consegue brincar diferente dentro do texto. E lá na hora da prova, como é que estrutura tudo isso? Isso eu acho que é uma pergunta que todo mundo, né, se faz sobre. O que eu acho que é interessante pensar, principalmente nas provas que ainda estarão por vir, né, é que o uso da coletânea e dessas informações, ele se dá de formas diferentes quando a gente pensa as provas. Então, por exemplo, tem vestibulares que vão considerar a ideia de coletânea, que é o aluno que ele precisa ler aquilo que está na prova, os textos que são dados, usar esses textos de forma produtiva, e quando a gente chama de produtivo a partir do momento que eu leio, que insights eu tenho, que eu vou juntar com o meu repertório de mundo e disso eu vou conseguir construir algo, né? Existem vestibulares, por exemplo, como o da Unicamp, que tem um trabalho bem focado de uso desse texto-fonte. Então, há um vestibular que já direciona para esse aluno como usar o texto. E outros ainda que só tem um texto, só o tema que é motivador e o aluno todo o seu repertório, toda a sua bagagem que ele utiliza para fazer. Vamos pensar nos vestibulares que cobram dissertação, né? Porque nem todos vão cobrar somente a dissertação. Na dissertação, na hora da escrita, é importante o aluno sempre entender que ele tem que partir de uma tese. A tese é o momento do posicionamento, é aquilo que ele vai... a importância do olhar crítico, né? Porque imagina, se esse aluno ele não tem essa visão diferente, ele não consegue se posicionar. Porque o que ele vai se posicionar? De acordo com o que ele assumiu de visão de um lugar, e não a visão dele, né? E se ele tem que assumir uma visão, ele precisa dessa pluralidade. Então ele precisa partir dessa tese, né? A tese normalmente ela está no primeiro parágrafo do texto. Então depois desse momento que há uma apresentação da temática, né? Por que o tema é importante? Qual é a relevância? O que tem acontecido no mundo que justifica, né, abordar essa temática, né? E aí vem o posicionamento. Então como que eu me posiciono sobre isso? O que eu vou defender nesse texto? Qual vai ser a ideia central ali? Aí vem 2 parágrafos, que são os parágrafos de argumentação, e neles existe todo um movimento de justificativa desse posicionamento, né? Por que eu vou assumir? Por que eu assumi a posição que eu assumi? O que eu tenho... Ele começa, de fato, a dissertar. Exato. E aí que vem a questão da atualidade, porque em muitos vestibulares será esse repertório que ele vai usar na argumentação como comprovação
do posicionamento. Então ele vai usar desde uma notícia, até mesmo uma visão de algum tipo de autoridade, ele pode fazer um paralelismo entre realidade e ficção, ele pode usar, enfim, de um documentário para conseguir trazer informações, porque aí ele vai mobilizar toda essa atualidade, né, todas essas informações para de fato justificar. Agora, na hora daqui do avaliador, ele vai ver realmente, né? Porque está expresso se aquele aluno está bem informado, né? Sim. Normalmente as grades de vestibular, elas trabalham com um critério de tema, e o tema tem a ver com a leitura do aluno. E quando a gente fala de leitura, é tanto leitura de proposta, ou seja, dos textos que foram dados na prova, quanto a noção de leitura de mundo. O quanto que aquele candidato foi coerente internamente no texto e também externamente, ou seja, em relação à realidade, né? Então é claro que um aluno que tem noção de mundo, ele consegue desenvolver as ideias, né? Então ele consegue ter uma noção de lógica, de causa, consequência, de que um fator leva a outro. Quando o aluno não é informado, essa noção lógica, ele não consegue... fica transparente, né? Totalmente, isso. É um texto lacunar. Agora estou falando aqui muito de redação, mas essa informação que ele tem serve para outras disciplinas, por exemplo, história... E o contrário também, né? Trazer as disciplinas de história, de geografia para essa noção de texto, e fazer o contrário, né? A ponte. Agora, vocês falaram, né, da questão da informação, da redação, mas é bom saber gramática. Sem dúvida. Eu brinco com eles, acento existe, tá? Porque às vezes eles não colocam mais acento em texto. Porque hoje eles digitam muito, dúvida, né? Digitam muito. E abreviação, né? Então... E eu acho que para o jornalismo, né, a parte gramatical é fundamental, sim, né? Sim, é bem importante, porque é ela que vai dar uma estrutura, uma coesão para o texto, né? Que vai te ajudar a estruturar ele de forma que ele dê sentido, né? Que ele consiga de fato passar a mensagem que você quer. Então não adianta você fazer um texto super informado. Exato, mas cheio de informação ali, dados, uma linguagem difícil, com uma linguagem muito rebuscada ou desestruturada. Que um ponto-chave não está no começo, ele está lá no pé e aí não vai adiantar. Com a leitura, ele também já observa o jeito que o jornalista escreve, né? Que tem um pouco a ver com o que a Gabi falou, né? O primeiro parágrafo é o lead, que é entre os jornalistas é falado, o lead, que é a informação, e depois vem a notícia em si, né? É a informação essencial, né? Que é o que chama, são as informações mínimas para o leitor até saber do que você está falando. É a apresentação, exato, explicar para você. E até saber se ele quer continuar aquela leitura, né? Então ele precisa saber o que aconteceu, como, quando, de que maneira, né? Então ali o aluno está aprendendo a escrever quando ele lê, não é? Já dá um bom caminho. Eu acho que é fundamental porque o aluno começa a diferenciar o que é a oralidade dos padrões da escrita. O que a gente percebe, né, enfim, corrigindo textos e vendo que o aluno tem muita dificuldade de não fazer o texto dele ser um fluxo de pensamento. E eu acho que quando ele lê, né, e o texto jornalístico, o texto acadêmico, ele começa a perceber que existem padrões, né? A língua se estrutura na escrita de uma determinada forma. As vírgulas, elas não são à toa, elas têm uma razão de ser. Então, quando ele estiver lendo, é bom ele observar também isso, né? A construção dos parágrafos, das frases, né? Entender que existem escolhas de palavras que são mais precisas do que outras, certas expressões idiomáticas e certas expressões oralizadas não funcionam dentro de um texto, né? Acho que quando a gente lê uma notícia, se a gente pensa alguém falando assim, tal coisa foi, sei lá, foi ruim, uma adjetivação assim, a gente fala, poxa, isso aqui parece, que jornalista é esse, né? Mesma coisa acontece no texto. Então, você imagina uma linguagem que ela é mais neutra e que funciona melhor dentro daquele contexto, né? Então, ele bem informado, ele não precisa ficar muito preocupado no tema, não vai ser surpresa. Não, porque um aluno informado, ele tem uma visão de mundo. Se ele tem uma visão de mundo, não importa qual seja o recorte do mundo que cai ali na prova, ele vai conseguir se virar. E assim, um aluno informado é um aluno leitor. Se ele é um aluno leitor, ele é um aluno que consegue, a partir do que ele lê, expandir, fazer relações, pensar. Então ele não se torna um aluno refém de tema. Agora não pode relaxar realmente na estrutura, né? Não basta ser o informado, chegar, eu sei de tudo, estou por dentro de tudo, ou na linguagem deles eu estou ligado, mas lá na hora de pôr no papel, ele tem que saber colocar aquilo no papel. É bom treinar, né? Sim, eu acho que, né, como eu disse no primeiro bloco, essa ideia de toda semana realizar um texto.
e ficar muito atento às indicações que o professor, a professora, enfim, quem for o corretor desse texto indicar, né? Para entender que, às vezes, o aluno fala, mas eu sei muito sobre o tema. Tudo bem, mas como que você está elaborando dentro de uma organização desse texto o saber muito desse tema? Então, existem coisas que são da escrita e essas coisas precisam ser respeitadas. O planejamento, que a gente chama, palavrinha-chave, né, que eu acredito que no jornalismo também deva muito usar, que é projeto de texto, né? Se você não tiver um projeto do seu dizer, como eu quero começar, como eu vou desenvolver, o que eu vou usar para comprovar, se isso não estiver claro e dentro das normas da língua, aí não adianta. E a gente fala muito de ansiedade, né? Tem que controlar isso na hora de escrever, né? Senão vira verborragia, né? Vira assim, você não... Vai. É Se ele... E assim, eu acho que a ansiedade, a meu ver, vem um pouco também da falta de preparação, né? O aluno que fez tudo isso que nós comentamos, se informa, tem uma noção de mundo, escreve semanalmente, ele tá seguro. Quando ele recebe um tema, ele sabe o que fazer. Então, a ansiedade pode, lógico, vir pelo que está envolvido, mas não a ansiedade porque eu não sei o que fazer, né? Então, acho que tem esse lado também. Tem que virar rotina. Sim. E também, complementando um pouco a ideia dela, é estruturar o texto. Então, você pensar na ideia principal. O que é importante? A ideia principal e depois você desenvolver a partir daquilo outras ideias secundárias, né? Então eu acho que isso vale para o jornalismo, mas vale também para a redação, né? Para a língua portuguesa, porque você consegue pensar melhor de que forma você vai escrever e de que forma você vai conseguir passar aquela informação da melhor maneira. Quer dar a última dica, Gabriele? Olha, a última dica, eu acho assim, nessa reta final, não adianta fazer vários textos de uma vez só, o que você não fez. Continue se informando, mas principalmente de forma um pouco mais geral, né? Aspectos sociais. E revise o que leu, não acho que o texto é problema do outro, é problema seu. Então, terminou de escrever, releia seu texto. Releitura. Tá certo, e nada de nervosismo, né? Não, fiquem tranquilos. Eu tenho certeza que a galera que tá vendo a gente se preparou, fez o que tinha que ter feito. E aí é só fazer, só chegar lá e arrasar. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você também, Gabriele. E obrigada a você que continua aqui com a gente. E olha só, você que vai prestar vestibular, boa sorte. O Sala de Aula vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau! E é fato, quem está atento aos noticiários e tem o hábito de ler, sai na frente. A Daiane está sempre bem informada e aproveita para treinar a capacidade dela em argumentar. Ajuda bastante porque você consegue criar sua própria opinião também nisso. E, por exemplo, se a gente fala de um Enem, você tem que opinar, então você também tem que ter a sua visão ali para poder argumentar. Então eu vejo que, além da informação, elas abrem espaço para que a gente possa estar formando a nossa opinião, ter um ponto de vista e poder argumentar.